nas ruas da cidade do Porto. E a pergunta que se impõe é: será que os portugueses sabem o que é meritocracia? E mais importante, será que ela existe mesmo em Portugal? Estas e outras perguntas, agora, nos Já Pensaste. Achas execuível na nossa sociedade esta noção de mérito? Atualmente acho que não, porque nós vivemos num mundo muito capitalista. Então acho que é muito complicado nós fazermos essa questão de... As pessoas ganham consoante o que elas trabalham ou consoante o que elas merecem. Para mim a meritocracia é aquilo que deve existir em Portugal, porque efetivamente é o que deve regir se uma pessoa é não ou bem-sucedida. Porque eu acredito muito que não é o sítio onde nós nascemos e o sítio onde nós vivemos que deve perseguir aquilo que nós somos no futuro, mas o que é que nós efetivamente fazemos com as cartas que nos são dadas no início. Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do nosso podcast, Já Pensaste? O podcast do Já Te Explico. O meu nome é Inês Martins. Eu sou a Chloe Magalhães. E o nosso convidado é o professor João Teixeira Lopes. É sociólogo por ofício e por paixão e também professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por fazer parte do nosso primeiro episódio. E o nosso tema de hoje é meritocracia. Portanto, tendo como pilares base da meritocracia as oportunidades iguais, onde o sucesso do indivíduo depende exclusivamente do seu mérito e do seu talento, hoje a meritocracia, acho que até um pouco por todas as sociedades, é ainda um mito. Acha este conceito execuível, principalmente na nossa sociedade? Nós vivemos em sociedades desiguais. Eu diria mesmo, em sociedades altamente desiguais. Portugal, aliás, é dentro da União Europeia ou dentro da própria OCDE um dos países mais desiguais. Em particular quando nós comparamos os extremos, isto é, aqueles que mais tenham e aqueles que menos tenham. O fosso. Né? A fratura. O que quer dizer que o mérito dificilmente pode ser considerado uma medida justa dentro de sociedades estruturalmente desiguais. Porquê? Porque isso significaria fazer uma espécie de economia de todos os constrangimentos que são desigualmente distribuídos pelas pessoas. É aquela velha imagem da corrida. Não é? Certo. Nós podemos ter 10 pessoas a correrem 100 metros. O tiro de partida é dado na mesma altura. Contudo, algumas pessoas vão chegar muito mais rapidamente à meta do que outras, porque umas eventualmente estão com sapatilhas com uma imensa qualidade e propícias à corrida, e outros têm que transportar pedras e obstáculos pesados, quilos nas costas. Por isso, a nossa origem social é tão importante para determinar as nossas oportunidades. Claro. Nós vemos isso a respeito de todas as esferas de atividade. Há, ano após ano, estudos que mostram como o desempenho escolar está altamente condicionado pelas origens sociais, que mostram como o próprio desempenho profissional, ou seja, o conseguir-se uma colocação privilegiada, ou pelo contrário, desqualificada no mercado de trabalho, tem muito a ver também com os nossos capitais, com os nossos recursos de origem, e por isso a assimetria de recursos é claramente uma variável que nos obriga a pensar que o mérito não está distribuído de igual forma por todos. Aliás, nós até quando começamos a falar de meritocracia, a primeira pergunta que surge é como é que vamos definir esse mérito? Se são, por exemplo, talentos, aquilo já nasce por uma criança, mérito seu, escolhemos quem se esforça mais, quem tem uma eficiência de trabalho melhor, como é que definimos o mérito? Sim, aliás, a definição do mérito varia muito desde logo de domínio para domínio. O que é o mérito no desporto? O que é o mérito na medicina? O que é o mérito em alguém que faz, em alguém que faz voluntariado? O que é o mérito numa economia de mercado se utilizarmos a maximização de recursos ou as vantagens comparativas que impulsionam até um certo egoísmo, uma certa competição, ou, volto a repetir, se pelo contrário estivermos a falar de economias solidárias, colaborativas, em que ajudar o outro é o critério. Portanto, há uma questão de critério que é geralmente arbitrária. E é em função desse critério que nos devemos pronunciar e perceber quem é que define o critério. Se olharmos para as nossas sociedades,
quem define o que é uma pessoa de talento ou de mérito está muitas vezes dentro de um sistema que favorece esse tipo de desempenho em desprimor de outros. Né? Há hoje muitos estudos a propósito do sofrimento. Porquê é que o sofrimento tem a ver com mérito? Porque tendemos a olhar para o sofrimento, e quando digo o sofrimento posso dizer a depressão, a ansiedade, o burnout, como algo que faz uma espécie de curto-circuito nas trajetórias e na possibilidade do mérito se poder exercer. E se nós percebermos que mesmo algumas correntes da psicologia e a forma como nós encaramos estes problemas são de modo a tentar resolver o assunto com uma espécie de remendo, tu estás com burnout, vamos dar como medicamento para que amanhã consigas ser produtivo outra vez, tu estás com disfunção eréctil, vamos dar como medicamento para que amanhã consigas ser mais uma vez performativo. Quer dizer, há esta visão de pressão profunda sobre o desempenho das pessoas, o Byung-Chul Yang chama-lhe a sociedade do cansaço, na medida em que existe como que uma autoexploração, que muitas vezes nem sequer é vivida como exploração. As pessoas tendem a encará-la como natural, como desejável até, mas que é uma autoexploração baseada na teoria do desempenho, que está ligada à meritocracia. Certo, exatamente. A meritocracia como uma espécie de ideologia, de crença, que comanda a nossa forma de estar em sociedade e de, inclusivamente, até lidarmos com os outros. Pois, porque aqui o objetivo passa a ser maximizar os recursos e o desempenho em detrimento, muitas vezes, dos recursos humanos. Sem dúvida. E por isso é que é importante nós também tentarmos perceber que os valores de uma sociedade são conflituais. Exatamente. Isto é uma noção subjetiva. Absolutamente. Volto a repetir o que é um desempenho de mérito num setor virado para a solidariedade, para o voluntariado, para o cuidado do outro. O que é um mérito numa economia selvagem no mercado? Obviamente choca. Portanto, os valores são sempre objeto de uma disputa. São sempre conflituais. E a grande questão é saber quem é que tem o poder de uma dada sociedade para impor os valores dominantes. E a quem é que serve, nomeadamente, o conceito de mérito, tal como ele é hoje difundido em tantas esferas. Veja-se o caso das redes sociais, veja-se o caso agora tão badalado dos influencers, tem até um aluno que está a fazer uma tese sobre isso. O mérito. Exatamente. Quer dizer, o mérito como dependendo de um golpe de sorte, ou dependendo já não da escola, já não da aprendizagem, mas, por exemplo, da, entre aspas, capacidade de comunicação, exposição, notoriedade, capacidade de gerar uma conexão emocional, ou quase até uma fusão emocional, baseada no clique, baseada no fundo também na simplificação da mensagem, no sensacionalismo, na polarização. Enfim, há que perceber o que é que está por detrás de um determinado conceito e, acima de tudo, há que perceber se esse conceito, enquanto ideologia, enquanto crença que depois nos é socializada, não é uma forma de opressão. Correto, exatamente. E por isso é que numa sociedade, até como a sociedade portuguesa, e acho que isso até é bastante comum noutras sociedades, mas focando na nossa, é muito ainda comum, e banal até, mantermos uma certa rede de conexão e de usufruirmos de favores e de cunhas, e portanto, de que forma é que esta mentalidade invalida a ideia de meritocracia? Invalida, sim, invalida. Eu costumo dar aos meus alunos, quando lhes digo, querem saber o que é o capital social, imaginem que duas pessoas, não sei vocês os dois, acabam o mesmo curso, na mesma altura, exatamente com a mesma média. Todavia, um de vós vai conseguir um emprego mais rapidamente, um emprego melhor. Isso deve-se às qualidades intrínsecas a cada um de vós? Não, isso deve-se, por exemplo, ao capital social, isto é, à rede de conhecimentos que cada um consegue mobilizar numa determinada altura. Em particular, os chamados conhecimentos mais distantes, as redes extensas. Não o conhecimento de proximidade, não a família, ou os vizinhos, ou aqueles em relação aos quais se tem uma intensidade afetiva forte, mas redes, os chamados laços fracos, do ponto de vista emocional bem entendido. Pessoas que nós conhecemos, com as quais não temos necessariamente uma grande empatia, uma grande afinidade emotiva, uma grande proximidade até intelectual ou ideológica, mas que conhecemos.
e que, num dado momento, podem ser úteis. Isso depende muito de nós. Numa economia de reciprocidade. É quase que sorte. É sorte e ao mesmo tempo está ligado a sociedades que são profundamente assimétricas. Não só do ponto de vista, se quisermos, da classe social, que foi o que aqui tivemos um pouco a abordar, que são também assimétricas do ponto de vista da raça, quer dizer, da etnia. O raça é um termo senso comum que eu não gosto de usar. Não há raças. Há etnias, há pessoas racializadas. O processo, sim, racializar significa que vais tentar colar um rótulo a uma pessoa, vais dizer que é de uma raça e que por ser dessa raça és preguiçosa, ou és lenta, ou outra coisa qualquer. Mas vejam bem, as estatísticas estão aí para demonstrar que ser afrodescendente em Portugal ou ser imigrante com I é uma condição de essa desvantagem, como ainda é ser mulher. Exatamente. A diferença que existe salarial entre homens e mulheres, um gap de 16%. O que é isso tem a ver com o mérito? Não é? Ou seja, nós temos que reinventar formas de reconhecer o valor numa dada sociedade. E nesse sentido, nós, no ponto de vista como associação, nós gostamos de focar-nos mais na meritocracia em termos de instituição de ensino, como é que podemos medir o mérito no ensino, como é que uma escola pode favorecer o mérito dos seus alunos. Uma pista é esta. Eu acho que devemos insistir na pluralidade de talentos e de formas de demonstrar esses talentos ou se quisermos, esse mérito. Então, por exemplo, um sistema como temos agora, baseado apenas em notas, não seria o ideal? É absolutamente restritivo. Por isso é que eu tento até algo muito simples, mas que me parece importante. Eu não tenho em nenhuma das minhas disciplinas o modelo de exame final. O exame final é uma forma altamente restrita, unidimensional, de mensurar o desempenho de um estudante. Aliás, eu digo sempre aos meus estudantes, o facto de teres uma nota elevada, uma nota baixa, nada diz sobre a tua pessoa. Nada diz sobre as tuas qualidades, diz sobre o teu desempenho naquele momento. Exatamente, o teu grau de adesão às regras do jogo escolar. Exatamente. Ou do jogo académico. Mas se diversificarmos as formas de avaliação... É importante, exatamente. Claro. Estamos a diversificar as formas de reconhecimento desse talento. Até as próprias questões de escolha múltipla, eu já vejo isso como uma condicionante muito restrita. Restringe muito o próprio desenvolvimento da pessoa na resposta aos exames. Claro. Por isso eu peço aos meus alunos um texto escrito. Exatamente. Peço também uma apresentação oral, baseada ou num filme, ou numa canção, ou numa música, que aplicam depois à matéria, e depois um trabalho de maior desenvolvimento, tipo ensaio. Porque aí eu estou a medir diferentes. Ou seja, se quisermos, nós devemos pensar que as sensibilidades e as inteligências são sempre plurais. E não devemos hierarquizá-las a priori. Uma abordagem para chegar a todos. Claro, que inclua todos, que não deixe ninguém para trás. A pluralidade de sensibilidades, a pluralidade de inteligências, a pluralidade de saberes devem ser contemplados, inclusivamente em meio académico. Exatamente. É na diversidade que está as maiores vantagens. O próprio desenvolvimento da espécie, de qualquer espécie, não só a nossa, prende-se muito também na diversidade. Quanto mais diversidade, mais possibilidades temos de sobreviver, de melhorarmos e de todos juntos conseguirmos atingir outros patamares. Até na minha economia, a lógica das vantagens comparativas vem daí mesmo, da diversidade, de focarem-se no que fazem melhor e assim em conjunto melhorem em conjunto. Sem dúvida. Sem esquecer, e essa é a minha crítica há sempre à economia, em particular à economia neoclássica, o facto de existir muitas vezes uma abstração em modelos altamente abstratos que pressupõem uma racionalidade que na prática não existe e que esquecem a montante e a jusante os efeitos e as causas sociais. Não é? O que é que uma determinada medida económica pode provocar em termos de efeitos? Uma medida económica racional para fazer um ajustamento financeiro ou um ajustamento monetário se vai provocar o aumento das desigualdades, o aumento do sofrimento, o aumento dos indicadores de saúde e, portanto, a diminuição da esperança média de vida, o aumento da pobreza. Onde é que está essa racionalidade económica só para que um número... A melhoria do bem comum não necessariamente é a melhoria do bem comum. Exatamente, ou seja, a dita complexificação desses mesmos conceitos. Por exemplo, o bem comum. Porquê é que nós temos que viver sempre em aceleração constante? Porquê é que nós temos que viver sempre a crescer, do ponto de vista económico, constantemente a níveis de progressão
impossíveis? Porque é que nós temos que exigir sempre mais de nós em termos de desempenho? Porque é que nós não somos capazes de desacelerar? Porque é que nós não somos capazes de fazer como aquele filme último do Wim Wenders, agora não me lembro do nome, em que ele propõe um conceito japonês, também não me lembro do nome, mas que significa termos tempo para apreciar a forma como a luz reverbera, se reflete. Parar um pouco. Exatamente. E é filtrada nas árvores. Sim. Porque Até para compreendermos. Até para compreendermos. A desaceleração parece-me ser hoje uma condição essencial de existência. E as nossas conquistas. Precisamos de ter tempo para as entender e de Analisar. reconhecermos que foi uma conquista. Olha, de onde partimos, onde chegámos e tudo que ganhamos no meio. Porque se continuarmos sempre... Acho que em algumas cidades ainda se vê muito isso. As pessoas estão tão focadas na sua própria vida e no tenho que acelerar, eu tenho que conseguir, eu tenho que chegar, que nem se apercebem da pessoa que está a correr ao mesmo lado. Ou então focam-se só no ponto de chegada. E não se focam no processo. Mas é como o arco-íris, nunca chega ao ponto de chegada. Há sempre mais, é? O fio do horizonte, não é? Sim. Que aliás é a definição de utopia. Exatamente. Isto é, o fio do horizonte é a utopia. Quer dizer, ele desloca-se consoante nos deslocamos. Nunca chegamos lá, no entanto, orienta-nos, não é? Exatamente. E sem utopia, sem essa orientação, como é que nós somos capazes, desde logo, de zelar pelo bem comum? Bem comum? Definir um objetivo. Isso fica para secundário. Isso torna-se completamente secundário. Isso é que é o mais perigoso, porque quando só miramos o ponto final, os meios depois começam a justificar todos os fins. E isso não pode ser. Pois não. Isso não pode ser, de todo. E... Sendo inegável, até já falámos um bocadinho sobre isso, mas é inegável que mesmo os preconceitos e as desigualdades da nossa sociedade... Não é, ouvimos sempre dizer que a sociedade portuguesa, eu penso que isto é um conceito que abrange... É transversal. É transversal. Infelizmente, é transversal. E estamos a falar de desigualdades como, por exemplo, de género, ou racismo, ou a xenofobia, ou todos estes exemplos... A transfobia também. A transfobia... o machismo, até o sexismo. Isto são exemplos de ameaças à meritocracia ou até alguma consequência da meritocracia? São ameaças, porque, lá está, em termos de pureza conceitual de abstração, se o conceito existisse num vazio, ele seria incompatível com qualquer tipo de desvantagem ou de distribuição desigual à partida. Porque a distribuição desigual implica, desde logo, desigualdade de circunstâncias. Isto é, mesmo que a lei, mesmo que, juridicamente, sejamos todos iguais, se não formos, de facto, no concreto das nossas práticas, já não há condições de exercício da meritocracia. Começa logo por aí, não é? Começa logo por aí. Se vivemos em sociedades que são desiguais de uma forma plural, isto é, na classe social, no género, na etnia, na orientação sexual, na identidade de género, na idade. Então, quer dizer, temos aqui um problema gravíssimo. Se acrescentarmos, peço desculpa por estar a acrescentar ainda mais problemas, a dificuldade que temos hoje em dia em comunicarmos, em exercermos uma troca e em conhecermos o outro, porque também é preciso tempo para o fazer, e é preciso, acima de tudo, não termos um retrato robô do outro, um retrato simplista, que tantas vezes resulta até da forma como nós somos hoje habituados a comunicar instantaneamente, por emoção, por velocidade, por imediatude e não por profundidade. Quer dizer, superficialidade e não profundidade. Duas metáforas. Tempos de superficialidade são amigos da aceleração. Tempos de profundidade são amigos do demorar. E nós temos que demorar até para aprendermos com aquilo que há pouco referiu, aprendemos com o outro, sermos capazes de lucrar, ganhar com a diversidade. Exatamente. A diversidade exige tempo de escuta, tempo de entreajuda e tempo de aprender em conjunto. E não há tempo para nada disso hoje. E por isso é que a questão da meritocracia acaba por tocar no cerne do sistema em que hoje vivemos. E coloca-nos também a questão de saber se queremos ou não continuar a viver assim. Aí é que também está. Porque também sinto que é muito difícil descer do grau de privilégio. E às vezes sentimos-nos ameaçados quando existem algumas medidas que tentam proteger de alguma forma. Por exemplo, algumas que foi proposto
dar uma vantagem salarial à própria empresa que contrata a mesma percentagem de mulheres do que homens. E eu como mulher, agradeço a medida. Compreendo que ela não é ótima. Eu gostava que isto fosse de casa já. Claro. Que isto nem sequer se colocasse. Pois, mas precisamente por haver tantas desigualdades à partida que é preciso fazer a ação afirmativa. Exatamente. Não é? E se eu neste momento sinto que é uma altura em que eu agradeço, apesar disto não ser ótimo, mas se isto tiver repercussões que daqui, sei lá, se não seja 20 anos, não na próxima geração, ou na geração a seguir ainda, mas se essa geração já for completamente óbvio e natural para eles, então eu agradeço. E eu concordo absolutamente. Se há desvantagens estruturais, devemos ter mecanismos que pelo menos, que as combatam, que as compensem. Exatamente. E por isso a afirmação positiva é, a meu ver, algo que deve ser aplicado. Certo, exatamente. E muito isso. Eu dei umas pequenas aulas a crianças na ZAEC e senti muito isso. Senti que muitas daquelas... Eu tentava combater tudo. Eu acho que no início também, quando começamos como professores, acho que sentimos que somos assim uma espécie de super-heróizinho e que vamos conseguir, vamos com umas expectativas às vezes demasiado altas. E aquilo que eu senti foi, estas crianças são tão permeáveis ao conhecimento, ao desenvolvimento, e algumas das coisas que elas dizem, não são elas que dizem. Vêm de casa. E eu vi ali comentários racistas, eu vi ali comentários machistas até, em crianças com 6, 7 anos. Sim. Elas não conhecem o conceito, quanto mais. Claro. Estava a lembrar-me de outra coisa também, que me parece importante referir. Não gostava de o esquecer. E que é a forma como tantas vezes a meritocracia serve para classificar os outros. Certo. Lembram-se aquele concurso em que o Trump participava? Em que ele despedia as pessoas no final? Ou a forma como tantas vezes nos referimos aos outros como és um falhado ou és um derrotado? Isto é, a meritocracia também pode servir para nós justificarmos e legitimarmos sistemas de recompensas, mereces porque és o melhor, e sistemas de sanções ou penalizações ou ostracizações, não mereces porque não foste capaz. E isso pode ser gerador de um sofrimento pessoal e social imensos. Em particular quando ninguém questiona esse tipo de classificações, quando todos nós somos permeáveis a essa divisão entre vencedores e perdedores, bons e maus, capazes e incapazes, sem perceber o que está por detrás. Eu não estou a negar com isso, evidentemente, que haja diferenças de desempenho, ou que haja diferenças... Somos todos iguais. Somos todos iguais, e também temos similaridades, não é? Também temos similaridades, mas somos diferentes, que não estou com isso a tentar desculpar ou esquecer que certas pessoas, em certas ocasiões, podem ter feito mais e melhor. Não se trata disso. Mas trata-se de compreender muitas vezes porque é que as pessoas não conseguem. E às vezes elas não conseguem, de facto, porque havia barreiras intransponíveis que se lhes foram erigidas e que elas não conseguem controlar. Nós somos exemplo superar. disso na nossa instituição. Eu até, se calhar mais, não sou mentora, mas sou especialista de operações e, portanto, eu contacto com os encarregados de educação e tenho uma perspectiva de todo o contexto destas crianças. Algumas das situações em que eu, infelizmente, tive que lidar são tão frustrantes ao ponto de dizermos ela só está a ter estas reações, eu consigo compreender perfeitamente porque é que ela está a agir desta forma, porque é que se calhar os pais... Estamos a falar de situações de violência, absentismo, negligência, assim um nível que para nós é inconcebível. E eu sinto que foi só o contexto. Aquilo que me difere dela para aquilo que eu vivi, daquelas crianças para aquilo que eu vivi, foi um contexto. Isto não foi mais do que sorte. Porque ninguém escolhe onde nasce, nem quando nasce. E depois temos que lidar com aquilo que temos. E sentimos que... Depois, o problema também é que quando a coisa já está virada para o desastre, então parece que a coisa acrescenta mais um ponto e aquilo é exponencial. E sentimos que conseguimos ter, infelizmente ainda, a nossa taxa de sucesso não é tão grande como a taxa de sucesso. Infelizmente, ainda. O que referiu é muito importante, porque coloca o acento naquela necessidade que
nós não cultivamos suficientemente de nos conseguirmos colocar no lugar do outro. Claro que ser como a outra é sempre impossível, cada pessoa é igual, cada percurso é irredutivelmente singular. Mas há um esforço até metódico que nós devemos fazer de tentar compreender o outro no conjunto, no contexto, empatia. Empatia. Que é uma coisa que se fala tanto. E que se pratica tão pouco. E ainda julgam que empatia é sentir a dor do outro. Não é sentir, porque nós não vamos conseguir nunca sentir o que aquelas crianças passam. Exatamente. Agora, nós contactamos e percebemos. E eu acho que isso foi aquilo, e eu já referi isso até nas várias temas que mesmo dentro da própria instituição, quando nos perguntam o que é que ganhaste com o Já Te Explico, o que é que ainda podes ganhar mais? E de que forma é que estás a ajudar e o que é que nós te ajudamos a ti. E aquilo que eu sinto e que eu respondo sempre é a minha visão. Eu que não me sentia nada conservadora. De todo. Era sempre a que tinha sempre uma discussão com o meu pai em casa. Era sempre eu que queria mudar de alguma forma. E desde que entrei para o Já Te Explico entendi uma coisa. Eu afinal tinha uma visão ainda muito quadrada naquela altura. Porque agora, eu quando vejo um caso, por exemplo, de violência doméstica, um caso de negligência, e vejo as atitudes daquelas mulheres e daquelas crianças e daquelas pessoas, das vítimas, realmente, eu consigo compreender perfeitamente. É complicado atuar, não é? Vemos as barreiras a acontecer, que afetam a criança, só que ela não se apercebe disso, modo a personalidade de uma forma que ela não entende, mas nós entendemos de onde é que isso vem, só que torna-se complicado agir. Ter empatia torna-se complicado. Não estamos, é um meio tão absente a nós, uma coisa tão fora do comum para nós. Pois, e o pior de tudo é que nós estamos a ser cada vez mais ensinados. Volto a dizer que... focarmos só em nós. Pois, é isso. As redes sociais não existem num vazio social. Quer dizer, claro que nós agora tendemos a usar as redes sociais como justificação para tudo. Convém dizer que elas vão alavancar, vão potenciar tendências que já existiam, nomeadamente a tendência para o egocentrismo, a tendência para a individualização. Claro, e potencia ainda mais, não é? E acabam por criar essa incapacidade de escutar. Porque ao nos considerarmos como o princípio e o fim de tudo. Eu mesmo o princípio e o fim de tudo. A minha opinião o princípio e o fim de tudo. A minha experiência o padrão de todas as coisas. Acabamos por não criar um espaço de percurso, esse percurso, não é, que diz que ainda está a fazer, e que eu espero que continue sempre a fazer, que continuemos sempre todos a fazer, esse percurso em direção ao outro. A tribalização que hoje existe, os filtros que nós colocamos constantemente, os retratos robô que fazemos dos outros, as simplificações, as gavetinhas em que queremos arrumá-los apressadamente para conseguirmos também ser mais produtivos, acelerar, porque tudo o que seja complexidade desacelera. Tudo isso é um problema na relação com o outro. E nós temos que fazer esse percurso sempre. É um movimento perpétuo. Até é curioso, nós temos aqui, numa entrevista, ouvimos dizer que a meritocracia tende a endeusar os vencedores e martirizar quem falha. É verdade, sem dúvida. Deste modo, há um grande discurso agora, aquele tipo de frases feitas como se eu consigo também consegues, basta sonhar e agir. Sim, as frases inspiracionais, sim. Mas não há nenhum PowerPoint que não acabe com uma frase inspiracional desse tipo. Mas, ou seja, do ponto de vista de quem acha que é apenas o meu mérito, eu tentei e não consegui. Sim. Como é que alguém temos que explicar a essas pessoas que, eventualmente, desde logo, tentar explicar-lhes, isso demora tempo, exige paciência e pedagogia, tentar fazê-las perceber que usufruíram de situações de privilégio, que tiveram condições que outros não tiveram, e acima de tudo, se o conseguiram, também o devem a outros. Ninguém consegue nada neste mundo sozinho. É que não estamos devem sozinhos. a outros também. Exatamente, quer dizer, e se o devem a outros, já agora como é que partilhem com outros também? Exatamente. E algo que afeta muitos dos nossos jovens, porque definem um objetivo irrealista e não conseguem alcançar. Pode acontecer, sem dúvida. Sim. Quer dizer, vê-se isso também mais uma vez pelo discurso das narrativas dos influencers, por exemplo, a questão daqueles estereótipos físicos completamente irrealistas, aquelas cultivar
há noções de corpo... de vidas, às vezes até de vida. Física ou até de vida, quer dizer... enfim, nem eles a têm. E isso não só cria, por um lado, expectativas que não são concretizadas e que ao não serem concretizadas criam um manancial de ressentimento enorme, de frustração enorme, não é? E isso leva também a gravíssimos problemas sociais. Mas volto a dizer, é fundamental não nos isolarmos. O isolamento social, hoje em dia, é um dos problemas maiores. Ele foi agravado com a pandemia e claramente é agravado todos os dias com o uso intensivo do ciberespaço e das redes sociais. Na forma como elas são usadas. Elas não são, por definição, más ou boas. Os usos é que são eventualmente perversos. Mas nós tendemos hoje, muitas vezes, a não querer o contacto com o outro porque é sempre mais arriscado, porque demora mais tempo, porque o outro não pensa como nós. Exatamente. Vê-se aí, as pessoas preferem muito mais mandar mensagens do que falar ao telefone. Sim, do que ligar. Sim. Exatamente. Dizia o Saint-Exupéry, o que escreveu o Príncipezinho, escritor francês, perdão, que era aviador também, que aliás morreu num voo, dizia ele que o outro, se é diferente de mim, longe de me prejudicar, aumenta-me. Perfeitamente. Porque o outro traz consigo um conjunto de repertórios que nós não temos, quer dizer, e é nessa diversidade de repertórios e na sua comunicação que nós podemos compreender que não há uma única medida para o mérito. Não há uma única medida para o êxito. Não há uma única medida para o sucesso. Muitos caminhos. Claro, nem para o talento. Nem para o talento. Exatamente. E eu acho que também estas ideias utopistas, e mesmo, por exemplo, ouvia-se muito, eu vou colocar este conteúdo nas redes sociais, às vezes até não só de corpo, mas de vidas. Aquelas, todas as rotinas que tinham, que são completamente, nem a própria pessoa que as está a publicar as segue. É completamente impossível alguém ter aquele tipo de vida todos os dias. Chega à frente de uma câmara. Exatamente. É uma personagem que estão a criar e a desculpa é sempre as pessoas já sofrem o suficiente, eu quero dar-lhe eu quero mostrar uma visão colorida. E eu penso, não, mas porque a vida não é assim. As pessoas não podem crescer a pensar que vai ser só um mar de rosas e que isto é possível. Não é, isto é irrealista até para ti. E temos que, é isto, mesmo na própria educação, não é só dizer sim. O não também faz parte, porque depois, se não aguentarem um não deste tamanho, quando for um não na vida, um não vai destruí-los por completo. Sem dúvida. Há uma escola com a qual eu colaboro há muito tempo, e há muitos anos atrás eu perguntava aos miúdos pequenos do 5º e 6º ano o que é que queriam ser quando fossem grandes, e os rapazes respondiam sempre, isto não é brincar, é sério, traficante ou futebolista. Agora já não referem tanto o traficante, agora referem o influencer, futebolista ou influencer. Tanto um como o outro são caminhos tidos de sucesso rápido, que não passam pela escola, que não passam pela aprendizagem, que passam pelo espetáculo, que passam pela ostentação, pela suposta facilidade. Mas conseguem 1% dos que tentam. Sim, mas é uma forma de alienação, quer dizer, é uma espécie de história que se conta, que é partilhada, que é socialmente difundida, segundo a qual não só a sociedade em que vivemos pode premiar de maneira heroica e de forma, enfim, com um manancial de benesses quem for muito talentoso, como simultaneamente é também uma maneira de dizeres não vale a pena estudar, não vale a pena esforçares-te, não vale a pena sofreres, como dizia, a frustração de ouvir um não, ou de sentir o peso pedagógico de um obstáculo, ou até o ensinamento de um erro. Exatamente. Eu, por acaso, no meu ainda curto percurso como professora, eu ouvia muitas vezes os alunos dizerem isso. E eu respondia, primeiro, não são todos que conseguem. Cristiano Ronaldo há um. Depois os outros, muitos deles ficam pelo caminho. Mas também não há problema. Se eu não fizer isto agora, eu vou com o meu primo para a Suíça, vou com o meu primo para não sei o quê. E eu respondia, isso vai durar este tempo. E depois, quando começares a envelhecer e já não, a aparência física já não vai lá estar para poderes ter, se calhar,
esse tipo de emprego ou esse tipo de sonho, depois vais começar a ver as coisas a andar para trás. E aí vais colocar as coisas em perspectiva. E se não houver um investimento agora, uma coisa que não envelhece nunca, uma coisa que seja um ativo e que só possa aumentar e não desvalorizar. Esse é o conhecimento. E infelizmente vivemos muito num mundo imediato e o que conta são as aparências. E então um jogador de futebol que tem um relógio que brilhe muito, um carro que brilhe muito, uma casa que brilhe muito, tudo são coisas que brilham, mas que ao fim de algum tempo vão desvalorizar. Todos eles desvalorizam. E nem se vê o que está por trás, o trabalho diário de treinar, a dieta, o ginásio, há todo um... Exatamente. Por detrás, claro, por detrás Os méritos não se vê, vê-se o objetivo final com uma grandeza, não se percebe que as conquistas foram diárias. Sim. Os génios escolhem sempre um longo trabalho de preparação. Exatamente. Para haver um gênio é preciso uma preparação imensa. Não é? E para haver um gênio é preciso também que muitas outras pessoas contribuam para a sua genialidade. Exatamente. Claro. Sim. 99% do trabalho de um gênio não é só dele e não é só a genialidade. Sem dúvida. Se calhar o 1% é que é a genialidade. Depois tudo o resto é trabalho. Claro. Trabalho e às vezes muita frustração também. Faz parte. Frustração é pedagógica. Exatamente. Concordo. Perfeitamente. Concordo. E acho que devemos até passar por ela, porque é assim que é na ferida, até que nós músculos, quando tentamos desenvolver a nossa massa muscular, o próprio treino implica um rompimento dos tecidos para que ele se possa regenerar e crescer mais forte. Isso também tem que ser entendido nos nossos valores e no nosso conhecimento e no nosso crescimento enquanto pessoas. Por isso é que é tão importante duvidarmos, não é? Colocarmos questões, fazermos as perguntas difíceis. Nós não estamos habituados. Nós não estamos habituados a fazer as perguntas difíceis, aquelas que colocam o dedo na ferida, aquelas que vão para além do véu das aparências, aquelas que desiludem, porque nós estamos apenas preparados para ser confortados ou para que nos digam que é fácil ou para que nos contem histórias que fazem esquecer o sofrimento dos outros ou aquilo que nas nossas sociedades é também profundamente desigual. Portanto, esta socialização, que falamos já tantas vezes da diferença, esta socialização na aprendizagem coletiva, na colaboração, são, a meu ver, caminhos essenciais para que o mérito não seja apenas um troféu que se exibe contra os outros, mas que seja algo que possa ser produzido em conjunto e partilhado em conjunto também. É isso, produzido e partilhado. Sem dúvida. São essenciais. Por fim, nós também estreamos aqui uma nova rubrica, o Tenho uma Dúvida, onde um dos nossos aprendizes, já te explico, relativamente ao tema que aqui foi abordado, teria todo o gosto de fazer uma pergunta ao nosso convidado. Muito bem. Desta vez, a nossa aprendiz é a Kika. E a pergunta dela é: mesmo que me sejam dadas as mesmas oportunidades para ter sucesso, o que acontece se ainda assim eu não conseguir? Eu direi à Kika que se ainda assim, depois de lhe terem dado todas as oportunidades, ela não conseguir, há, digamos, duas coisas que eu diria. Não são conselhos, porque não gosto de ser paternalista, mas são dois temas para conversar com ela. Tenta novamente. E tenta novamente. E tenta novamente. É a tal dimensão pedagógica da tentativa e erro. E a outra é não te avalies apenas por isso. Porque ainda que não tenhas conseguido, mesmo tendo iguais oportunidades que outros, procura encontrar na tua vida, na tua experiência, no teu percurso, outras dimensões, outros feitos que se calhar existem e que tu simplesmente não estás a valorizá-lo. Seu ponto forte. Claramente. Isto é, tenta encontrar em ti as riquezas ocultas, os talentos invisíveis, as façanhas não valorizadas, mas que certamente existirão. Tenta mais e encontra o que está silencioso. Perfeito. Acho que é uma ótima maneira de terminarmos a nossa entrevista. Muito obrigada. Eu agradeço. Foi um prazer. Obrigada ao professor, obrigada à Chloe. Só temos de aprender com o que ouvimos aqui. E a esperança é sempre a última a morrer.
Eu penso que isto, começando do zero, os professores têm também têm um poder, porque acompanham as crianças durante muito tempo, um tempo crucial da vida deles, onde eles ainda são muito permeáveis. A educação em casa também é fundamental. E eu acho que é apostarmos forte nisto, que os tais ativos que eu acho que nunca vão desvalorizar. Os carros sim, saem do stand e já estão a desvalorizar. O conhecimento não, a educação não. Muito Vamos a obrigada, isso. professora. Obrigado,